Bem-vindo ao mundo mágico das cores e formas de Francisco Máximo Barati. O palco onde a magia irá acontecer é Poços de Caldas, no sul de Minas. Nesta aventura plástica, não espere uma exposição cheia de termos rebuscados e eruditos. A arte de Barati é simples, mesmo em sua riqueza de elementos estéticos e sistemáticos. Barati acreditava que a linha é a chave que abre a porta para o universo das concepções. Francisco Barati nasceu em 1921 e sua trajetória teve início na marcenaria, carreira de seu pai. Mas ele logo se apaixonou pelas tintas, pelas cores e pelas possibilidades da arte. Veja bem, a arte não é bela, ela pode ser bela. É lógico, porque é um estado de espírito. Eu gosto, eu não gosto. Eu gosto de música, eu gosto de artes plásticas, eu gosto de escrever. Identificação. Eu me identifico com isto. A obra do artista é única e conta com referências múltiplas: renascença, cubismo, figurativismo, abstracionismo, pop art. Tudo isso resultou em um estilo próprio, de desintegração anatômica. Nós conhecemos desintegração atômica. Eu criei a desintegração anatômica. Anatomia é um abstrato induzido ao figurativo, só que ele foi desintegrado anatomicamente. Ou seja, eu crio sem me basear na anatomia.
Aí vocês percebem uma obra de arte, reconhecem as figurinhas, só que tem uma coisa, anatomicamente elas explodiram. Tanto é verdade que voa pedacinho para todo lado. É o meu estilo. Suas cores são fortes, chapadas, às vezes com traços pretos bem característicos para delimitar as formas. Quando dizemos suas cores, é porque o artista criava suas próprias tintas, resultando em obras verdadeiramente exclusivas. As temáticas de suas obras são variadas, metropolitanas, históricas e humorísticas. Para o artista, os temas estavam em segundo plano. O que mais emociona é a força e a maneira de se expressar. Lecionei arte. Crianças, adultos, e eu explicava e mostrava por quê. Eu lecionei, os alunos me adoravam, porque eu adorava meus alunos. As grandes áreas de cor ao fundo sempre oferecem contraste para a figura central e dão um clima necessário para o que está sendo capturado.
Barate dizia que a criação de uma nova forma é uma aventura plástica. É impossível o artista prever o que vai criar. Tudo vai fluindo livremente. A cor contraditória é utilizada para criar um contraste mais dramático em suas telas. Para ele, tudo que contraria a normalidade energiza a obra. Barate não se preocupava com movimentos e escolas. Pensava que o artista não pode ser limitado por modismos. Mas ele teve influências da cultura africana, com suas grandes figuras e cores. Quando o meu irmão, que me faz chorar porque eu perdi, eu adorava, e ele a mim, quando ele colocou aquele Jesus na cruz, que aquela cruz de madeira foi ele que fez, e aquele Jesus é peça única, é uma obra de arte, 1800 sei lá o quê. Quando ele colocou ali, quando ele faleceu, eu fiquei com Jesus. E eu senti que depois que eu aceitei o Jesus como meu irmãozinho, porque se ele é filho de Deus, eu também sou, ele é o meu irmãozinho. Quando eu aceitei ele como irmãozinho, eu tive inspirações.
É curioso pensar que tantas obras tão complexas e cheias de conceito possam surgir de simples esboços em pequenos pedaços de papel. Barate rascunhava incansavelmente e, na interseção das linhas, encontrava novas possibilidades. Como bem dizia Barate, a liberdade de expressão artística moderna permite explorar o universo da ficção. O artista e poeta plástico tem o direito de criar livremente seu tema. Com 8 anos de idade eu já escrevia, lia e escrevia. E aí me caiu em mãos um livro de Érico Veríssimo sobre paleoantropologia. Eu me apaixonei. Naquela época eu me apaixonei porque eram os dinossauros, estegossauro, eram os animais pré-históricos, certo? Então eu comecei a desenvolver, comprei livros e comecei a estudar aquilo. Suas obras têm um intenso colorido, que lembra os grafites das grandes cidades e conseguem atrair a atenção até mesmo dos mais distraídos espectadores.
O que é um gênio? Um gênio é um indivíduo que procurou estudar, no fim ele adquiria qualidades que os outros não têm, as pessoas classificam ele de gênio. Gente, estudar te leva à genialidade, porque é a mente desenvolvendo. Barate era um visionário. Na década de 1970, criou uma técnica de tridimensionalidade, quando ninguém sequer sonhava com isso. Para ele, todo ser humano tem um potencial criativo. A arte pertence ao homem e não à sociedade. Quando uma pessoa se dedica à arte, tem amor pela arte e fica alegre com a arte, ele se torna uma criança. Ele aprende muitas coisas, como, por exemplo, amor puro. Já ouviu falar? Todas essas grandes obras estão disponíveis para aquisição em nosso site. Obrigado por vivenciar essa aventura plástica e se conectar de tela em tela conosco. Visite ampliartshop.com e adquira um legítimo Barate.